Por que você veio? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Para fazer uma autoanálise, o que conduziu você até este lugar hoje. Nós temos um tema hoje, que é o caminho da honra. Eu te faço uma pergunta: quem não quer ser honrado? Quem não quer viver na honra, ser honrado pelo Senhor? Hoje, nós temos, devido à questão da tecnologia, nós temos a velocidade da informação, né? Nós temos hoje grupos e mais grupos de WhatsApp, e nós temos uma facilidade muito grande de encontrar assuntos, né? Você pode ir para a internet, você pode ir para o YouTube da vida, você pode acessar a um blog, você pode acessar a um site. Hoje você tem na internet, vamos dizer assim, né? Entenda o que eu quero dizer, né? Você tem o que você precisa. Se você quer uma receita para fazer uma janta especial lá para sua esposa, para os seus amigos, você tem, né? Você tem todo, como é que chama lá? Não, roteiro, tem um nome. Não é receita, é tutorial. Você tem quem falou? Que isso, hein, Paulinho? Você deita, hein? É isso aí, você tem todo o tutorial. Você vai para vocês conhecem o Resende? Sabe o Resende YouTube? O Resende está empreendendo agora, né? Resende agora tem um Resendog. Já comeu no Resendog? Ele quer abrir 1000 franquias, acho que até 2030, 2000, alguma coisa assim. E é um cara que tem, quantos anos tem o Resende hoje? Uns 18, 19, 20 anos, não sei. Por aí, né? E ele passa todo o tutorial dos jogos lá, né? Ele tem hoje uma receita milionária, né? De como você passar as fases. Eu não o sigo, mas eu imagino que seja isso, como você passar as fases dos jogos, você acessa tudo. Ou seja, hoje você tem caminhos mais facilitados. Mas vamos lá, olha só. Como nós temos acesso a muitas informações, nós conversamos com muita gente hoje, de qualquer lugar do mundo. Você pode agora acessar aí o seu WhatsApp, você vai conversar com o Japão, com os Estados Unidos, com a Nova Zelândia, com a Inglaterra. Se você tem um amigo lá, você faz uma chamada de vídeo e você conversa. O que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje as coisas estão muito mais facilitadas. Você escolhe o caminho que você quer percorrer, o assunto que você quer ver. Você investe, né? Você tem caminhos hoje para o mercado financeiro. Você investe hoje. Rafa poderia me dar uma aula aqui, né, Rafa, sobre mercado financeiro. E você pode ter acesso a qualquer informação. Ok, legal. Mas você tem um Deus que tem acesso às informações do seu coração. Você tem um Deus que hoje Ele conhece a sua alma. Ele conhece a sua angústia. Ele conhece muitas vezes a sua ansiedade. Ele sabe daquilo que você pensa. Antes da sua palavra, antes de qualquer palavra vir à sua boca, Ele sabe. Ele conhece os seus sonhos, Ele sabe dos seus projetos. Ele também sabe se você abriu mão e se você desistiu. Ele também sabe disso. Ele sabe se você está animado ou não está animado, se você está com esperança, se você está sem esperança. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas e que nada está oculto aos seus olhos. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu pensar, o seu deitar e o seu levantar, como diz o salmista. O
que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que você não vive num BBB, você não vive num Big Brother, cercado por câmeras, vamos dizer assim, apesar que hoje está assim, mas eu quero dizer que Deus, Ele sabe onde você está, o que você faz, Ele sabe das suas intenções, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo, e Ele sabe também como você deseja viver no futuro, Ele sabe do seu futuro, Ele sabe das suas vergonhas. Cara, como é ruim você passar vergonha, né? Você já passou vergonha na escola, numa determinada situação, quando adolescente? Você talvez já deve ter passado vergonha, numa determinada situação dentro da empresa onde você trabalha, como a vergonha judia, né? Tanto é que a Bíblia fala que no lugar da vergonha, Deus, Ele quer a dupla honra, né? Ele quer a honra. Ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, Ele sabe das suas batalhas, Ele sabe dos seus desafios, e muitas vezes, Ele sabe que às vezes você volta para casa envergonhado. Eu estava em Maringá hoje, e eu fui lá para uma empresa que nós atendemos com treinamento de liderança, e eu falei para a Kate assim, Kate, eu vou sair dessa empresa, mas eu vou passar numa outra empresa, que eu não sabia que era perto, porque eu só conhecia eles por telefone, uma empresa que nós estamos atendendo no Hunter, ou seja, a gente atende a unidade deles aqui, a gente atende a unidade deles de Maringá, e eles estão contratando pessoas. É uma empresa muito bacana, uma empresa com muitos anos de mercado. Eu falei, Kate, eu vou lá conhecer o Anselmo, eu não conheço, e eu vou lá falar com ele. Então, saindo ali do treinamento ali da Metals, eu vou lá. Aí cheguei e não sabia que era na rua de trás. Eu estava na Avenida Brasil, eles ficam ali na Carneiro Leão, quem conhece Maringá sabe. Eles ficam ali na Carneiro Leão, estacionei o carro, estava chuviscando, parei o carro ali, entrei. Falei, Anselmo, eu só vim te ver aqui, só vim te dar um abraço, não te conheço, só por telefone. Ô Tiago, sentamos e começamos a conversar. E ele tem 16 anos de empresa, 16 anos, é um tempo considerável de empresa. E ele estava contando uma situação que ele fazia parte de uma outra empresa, alguns anos atrás, na qual ele ficou 9 anos nessa empresa. E essa empresa, devido à dificuldade da mão de obra, essa empresa, ela construiu uma escola, um centro de estudo, de treinamento. E como era uma mão de obra mais desafiadora, eles treinavam essa pessoa, e essa pessoa tinha acesso à cesta básica. E aí o proprietário da empresa falou para o Anselmo, nós vamos dar para esses alunos cesta básica, nós vamos investir no estudo e vamos dar cesta básica. Ele falou, não, nós não vamos dar, nós vamos oferecer, quem quiser, pegue. Ok. Só que, para ter acesso, esse profissional não poderia faltar na escola, nesse centro de treinamento. E teve um profissional que chegou e falou, Anselmo, eu vim buscar a minha cesta. Ele falou assim, não, você não vai poder levar a sua cesta hoje. Por quê? Lembra? Porque você faltou 2 vezes, né? Então, nosso combinado é que pela sua assiduidade, você levaria. Mas então, não. Mas o que eu vou falar em casa? Bom, você vai falar para o seu filho, que porque você não cumpriu, você não foi os 2 dias, você não vai levar a cesta. Virou as costas e saiu. Aí a liderada do Anselmo falou assim depois para ele, rapaz, ele ficou lá uns 20 minutos, pensando no que você falou. Que ele teria que chegar em casa, falar com o filho, filho, olha só a situação, papai não trouxe a cesta, porque eu não fui estudar. Diz que esse profissional, depois de um tempinho, foi e abraçou o Anselmo, agradecendo o Anselmo por esse posicionamento, porque ali ele aprendeu. Com essa história, isso nos traz uma lição.
Eu tenho certeza que você não quer viver a vergonha que você já viveu. Eu não quero viver a vergonha que eu já vivi. Eu não quero. Não quero viver mais a vergonha que eu vivi. Eu quero avançar. Eu tenho certeza que você também quer avançar e você quer viver um caminho de honra. Quantos não querem ser honrados, ter um caminho de honra e não de vergonha? Só que para você viver na condição da honra, existe um processo de meritocracia que você precisa cumprir. Existem alguns princípios que você precisa obedecer. Existem alguns indicadores que você precisa corresponder para você viver a honra. E é um assunto que nós ficaríamos aqui até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Mas eu separei alguns pontos que aí é uma conjunção condicional, que se você quiser, se você optar, você pode trocar a vergonha pela honra. Há quanto tempo você está dando murro em ponta de faca? Derrapando nos mesmos problemas e nas mesmas circunstâncias. Entenda que esse não é um culto de acusação, ao contrário, é de esclarecimento. Porque a palavra de Deus nos traz clareza sobre o que nós devemos fazer. Você é um homem, um sacerdote do lar. Sobre você existe uma responsabilidade. Sobre os meus ombros existe uma responsabilidade, ou algumas responsabilidades. Só que a palavra de Deus fala que o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ele vai caminhando, as coisas vão acontecendo até ser dia perfeito. Existe uma condição de você viver em honra. Existe uma condição de você viver, por mais que você não se sinta hoje digno de tal honra, merecedor, mas existe uma correção de rota. Para isso existe um direcionamento, e hoje todo o nosso contexto ele está voltado para Provérbios, porque ali nós temos conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há riqueza e sabedoria, e na falta desses conselhos fracassam-se os projetos. Por isso que é importante você ter um mentor. Por isso que é importante você ouvir, claro, óbvio, o nosso principal mentor é o Espírito Santo. Com Ele nós temos que ter relacionamento, porque Ele fala. Mas está aí a importância de você ter um mentor, caminhar com alguém que pode lhe ajudar, que pode lhe orientar. Mas o conselho que esse mentor dá a você não pode tirar de você a responsabilidade pela decisão. O mentor, ele não decide por você, ele te aconselha, mas quem toma a decisão somos nós. Amém, queridos? Então nós não podemos criar um processo aonde nós transferimos a nossa responsabilidade. Nós temos que entender as decisões que nós precisamos tomar. Eu quero encorajar você a, talvez até anotar esses pontos. Almeidinha, NVI por gentileza, Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo 21. Vai aparecer lá? Vai ter lá? Legal. Nós vamos ler até o 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço.
então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Olha aí para quem tem insônia. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. E o 26, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha. O que significa sensatez? Equilíbrio, são os dois primeiros conselhos. O sensato é aquele cauteloso, é aquele prudente. Equilíbrio, a própria palavra já está dizendo, uma pessoa equilibrada. Então, para você ter um caminho de honra, você precisa ser sensato e você precisa ter equilíbrio. É o que eu falei, ficaremos aqui trazendo vários, até porque Provérbios nos aponta para vários conselhos. Até podemos no próximo culto dos homens de abril dar sequência nisso. Vamos ver o que o Espírito Santo nos fala. Mas o sensato, ele é discreto, ele é cauteloso, ele é equilibrado. E nós temos hoje uma atmosfera na nossa sociedade de muita pressão. Pressão por resultados, pressão por pagar contas, pressão porque nós temos que ser o melhor para a nossa família, pressão daquilo, pressão de lá, pressão daqui. Hoje você vive uma pressão. Se você não estiver vivendo uma pressão, provavelmente alguma coisa está errada, por incrível que pareça. Se você não tiver oposição, provavelmente alguma coisa está errada. Porque se o evangelho que você defende não cria oposição lá fora, alguma coisa está errada, porque o evangelho ele vai criar oposição. Então, dois pontos cruciais para que nós, você e eu, possamos maturar, é o que? É sermos sensatos e equilibrados. E Provérbios fala muito sobre isso, que a sensatez, o equilíbrio, eu aprendi uma frase, um contexto, que todo extremo é beira. Todo extremo ele é beira. Nós temos que ter o equilíbrio. Então nós não podemos ir para o extremo, porque é muita beira. Às vezes você fala assim, mas nós temos que ir para o extremo do evangelho. Às vezes você não está vendo o extremo do evangelho, você está vendo uma religião. Nós temos que ter o discernimento que o Espírito Santo nos traz. Mas a sensatez e o equilíbrio, como diz a palavra, vai nos fazer dormir em paz, vai nos trazer segurança. Sermos cautelosos, sermos prudentes, sermos equilibrados nas nossas ações, vai trazer para nós uma condição de segurança. E isso vai fazer com que tenhamos uma probabilidade maior de caminhar pelo caminho da honra. É só você pensar no oposto, na pessoa desequilibrada e na pessoa que não é sensata. Ela não encontra essa segurança. Ela não consegue encontrar esse lugar de descanso, porque não tem equilíbrio. Porque ela não consegue ponderar as suas ações. Os filhos têm medo de falar. Os nossos filhos não podem ter medo de nós. Eles precisam ter respeito, mas não precisam ter medo da gente. Está errado se você está causando medo nos seus filhos. Está errado se você está tratando a sua esposa com uma situação psicológica que leva ao extremo. Está errado. Está errado se você não tem equilíbrio nas suas ações dentro de casa. Está errado se você não é cauteloso, se você não é prudente. Por quê?
Porque se nós andarmos na condição que a palavra de Deus está trazendo para nós, de sensatez e equilíbrio, nós vamos ter uma margem muito maior de acerto. O mundo lá fora está bem complicado. Hoje eu só vi algumas manchetes, eu não consegui acessar hoje a internet. Mas eu já vi uma situação de um menino de 13 anos, que tirou a vida de uma professora. Alguém viu essa matéria? 13 anos de idade. Aí eu te faço uma pergunta: o que esse menino tem visto em casa? O que esse menino tem se alimentado? O que ele tem acessado na internet? Por que ele foi impelido a tal situação? Além de muito provavelmente estar endemoniado, porque esse menino não está cheio do Espírito Santo. Por que esse menino foi tão radical? Por que esse menino foi tão bruto? Porque infelizmente ele foi um assassino. A situação lá fora é complicada, falta prudência, falta equilíbrio, falta sensatez dentro das casas hoje. E nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, e nós temos em nós a palavra que nos traz a condição e a capacidade de conseguirmos fazer aquilo que por nós mesmos nós não temos capacidade de fazer. Entenderam? A palavra nos traz essa capacitação. O Espírito Santo nos traz essa capacitação. Tamanha aí a nossa responsabilidade de termos relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos desse relacionamento, porque Ele nos capacita a fazer o que nós não temos capacidade para fazer. E nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de relacionamento. Então, ponto crucial desse primeiro tópico aqui. Qual que é o ponto? Equilíbrio, sensatez, prudência. Provérbios fala sobre isso, e fala que nós vamos ter um caminho seguro se nós aplicarmos isso. Que isso é um presente para nós. A sensatez e o equilíbrio vai te trazer, te conduzir por um caminho de honra. Vai te ajudar a corrigir a rota. Vai te ajudar a trazer mais discernimento para as decisões que você precisa tomar. Vai te trazer mais equilíbrio no seu comportamento. A palavra de Deus, o equilíbrio e a sensatez, vai trazer para você um ajuste maior à sua vida. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Provérbios, Almeidinha, capítulo de número 10, do versículo 18 ao 32, nós vamos ler. Do 18 ao 32. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Caramba! O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria,
mas as esperanças do ímpio não dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é o próprio. Os lábios do justo sabem o que é o próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Forte, né? Para que você tenha um caminho de honra, exige você cuidar da sua língua. Forte, né? O que a Bíblia diz? O que o provérbio está falando sobre a língua? Que nós precisamos ter cuidado com ela. O caminho de honra, ele vai exigir de você uma conduta, um comportamento, e não é perfeito. Se você caminhar o dia todo comigo, você vai ver que eu tenho muita coisa para melhorar. Se o Thiago Ribeiro tirar um dia todo para a gente fazer alguma coisa, vamos almoçar junto, vamos fazer alguma coisa, ele vai ver que eu tenho muitas situações que eu posso melhorar. Se o Julião, se a gente sai um dia todo, se a gente vai para o Chile junto, Julião, você vai ver o tanto de defeito que eu tenho. Eu só não posso ir dirigir na moto, porque não sei. Você vai de moto, eu vou de carro. Ou melhor, vai no 4x4, que é melhor. Ou seja, nós temos falhas, Rafa. Eu tenho falhas. Você também tem. O caminho da honra não exige de nós, Bogo, perfeição. Mas nós temos que saber o que nós falamos. E nós temos que cuidar da nossa língua. Porque a Bíblia está dizendo que o justo sabe o que fala. E você só consegue falar aquilo que você internalizou. Por isso que o seu bom depósito, que é o seu coração, precisa estar cheio das boas novas, para que você dê a resposta certa, no momento certo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. A boca fala do que o coração está cheio. Abraão, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, Rafa, Brunão, Flavinho, o que nós precisamos fazer? Encher o nosso bom depósito com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a língua é um membro tão pequeno, mas pode incendiar uma floresta. Nós temos que ter cuidado com o que nós proferimos. A Bíblia fala que o tolo fala, o sábio cala. Tem uma frase que é do mundo dos negócios, não é um versículo, mas ela diz assim, mais ou menos, que se na roda que você tiver for falar de pessoas, é melhor você não estar lá. É melhor você falar de ideias. Quando Pedro vem me falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então a gente não tem que se reunir para falar de gente. E se formos falar, a pessoa precisa estar perto, porque a gente precisa ter prudência naquilo que nós estamos proferindo. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter cuidado. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu pego inúmeras situações, mas inúmeras, tá? Inúmeras situações no processo de entrevista, que eu converso com gente o dia todo. Vocês não têm ideia do que eu ouço ali. Vocês não têm ideia do que eu ouço ali. De uma moça falou para mim: Thiago, meu pai falou que eu ia ser uma vagabunda, e eu virei uma vagabunda. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. E nós não estamos falando de bajulação. Até te dou uma dica de você se livrar dos bajuladores, e você ter por perto aqueles que avisam quando você erra.
Porque esses que avisam quando você erra, muito provavelmente eles estão interessados no seu sucesso, do que ficar cheio de bajulação. Amém, meus irmãos? Consegue entender? Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. O caminho da honra vai exigir de você um linguajar apropriado. O que você fala define muito daquilo que você está ouvindo. Define muito, mas muito. Muito mesmo. Esses dias eu fui numa loja, Kate pediu para eu comprar um negócio lá para casa, eu fui numa loja de material para construção. Eu não vou nem falar para você o que o vendedor me falou, porque eu sei que ele quis brincar, deixar o ambiente leve, mas eu sei o que ele está se alimentando, porque ele exagerou demais na brincadeira. Vê 3 metros para mim dessa lona aí. Não, você não prefere 4? Aí isso ele já emendou uma brincadeira. Você sabe, você entendeu. Cuidado com o que você fala. Nós temos que ter um vocabulário diferente do que o mundo. Nós precisamos proferir coisas boas, porque em casa nós temos algumas esponjinhas, que são as crianças. Não, mas já são grandes. Com certeza você vai relacionar com pessoas, e aquilo que você fala define aquilo que você está assistindo, que você está vendo, que você está se alimentando. Amém, meus irmãos? O caminho da honra exige de você um linguajar mais ajustado, mais refinado. Nós não estamos falando para você ser careta, mas nós temos que entender aquilo que edifica e aquilo que não edifica. O caminho da honra exige isso de você. Existe tempo para todas as coisas. Amém? Almeidinha, Provérbios capítulo de número 11, a partir do versículo 25. Está rápido? Está fraco não. Você está mais rápido que o São Paulo caindo na tabela. Eu não podia perder essa oportunidade. O Água Santa está mais rápido. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Você quer viver um caminho de honra? Você precisa ser generoso. Vamos lá. Equilíbrio, sensatez. Terceiro ponto, cuidar da nossa língua. Quarto ponto, generosidade. Você quer prosperar? Seja generoso. Mas aí, pastor, você fala financeiramente, né? Também, mas não só isso. Também, mas não só isso. Eu estou falando com homens aqui e conheço praticamente todos. Deixa eu ver, conheço praticamente todos aqui. Praticamente todos. Brunão que está chegando ali agora também. Eu conheço praticamente todos. Você concorda que o amigo, ele precisa falar a verdade, sim ou não? O Julião colocou aqui. Não precisa nem escolher o assunto, né, Julião? Você concorda que você cresce no confronto? Eu não estou falando na afronta, eu estou falando no confronto, sim ou não?
Pastor, você vai falar que para eu estar na igreja eu tenho que pagar? Não, a Bíblia diz que o Evangelho ele é de graça. De graça recebestes, e de graça você entrega. Você não paga pelo Evangelho, porque o maior preço, quem pagou foi Jesus. Está pago, está pago, está pago. Se a pessoa vier aqui e ela não ofertar, não entregar o dízimo, devolver ao Senhor, não é isso que vai definir a salvação dela. Nós não podemos obrigar ninguém, e toda a igreja deveria fazer isso, nós não podemos obrigar ninguém a devolver o dízimo. No caso, quem congrega na Logos, sabe como a gente trata sobre o assunto. Nós não obrigamos ninguém, nós procuramos ensinar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito disso. Nós só procuramos ensinar. Mas, você concorda comigo, que aquilo que é bom para você, em todas as áreas da sua vida, precisa ser compartilhado, sim ou não? Aquilo que é bom, eu compartilho. Se é bom para mim, eu também desejo que seja bom para o meu irmão, para a minha irmã, para as pessoas com qual eu convivo. Então, o que eu faço? Quando eu vou devolver ao Senhor o dízimo e a oferta, é algo que eu particularmente faço. O que eu faço? Primeiro, Tiago, entendo como um princípio, não como uma obrigação, mas eu entendo que princípio precisa ser cultivado. Segundo ponto, porque como está sendo para a minha família, o que os meus filhos estão ouvindo nesse lugar, está definindo o futuro dos meus filhos, está definindo o futuro da minha família, está me projetando para algum lugar. Então eu, Tiago, vou no mínimo retribuir, porque eu desejo que outras pessoas tenham acesso ao que eu e a minha família estamos recebendo. Aí eu passo a considerar que em questão financeira, eu e a minha família vamos ofertar. Por quê? Por causa também dos benefícios que esse lugar tem gerado para nós. Eu não me torno apenas um participante, eu não sento apenas para receber, eu quero que aquilo que está sendo bom para mim, alcance. Para isso, eu vou investir, porque se eu ajudo a pagar a energia desse lugar, eu estou ajudando outras pessoas que chegarão em situações dificílimas a receber uma palavra viva e eficaz que tem abençoado a minha família. Eu ajudo a comprar mais cadeiras, eu pago pela estrutura, eu ajudo, eu contribuo de livre e espontânea vontade, por gratidão. Por quê? Porque eu entendo que aquilo está sendo bom para mim, e nós não estamos colocando uma condição do que tem que ser feito, nós estamos apenas retribuindo aquilo que Deus tem nos confiado. Então, questão financeira, quando em casa pensamos sobre dízimos e ofertas, eu entendo que o caminho da honra exige de nós gratidão, fidelidade, generosidade. Como é bom a gente ser generoso, como a generosidade pode mudar vidas. De repente, nós podemos ir para o outro lado. De repente você é generoso demais nas suas ações diárias lá fora, como por exemplo, você consegue ter contato com pessoas, e você consegue ser generoso com o seu tempo, você consegue ser generoso com algum tipo de doação, que não seja dinheiro. Esses dias eu recebi uma ligação: o que a ONG está precisando lá, na comunidade? Eu tenho alguns móveis aqui, ajuda.
Ajuda muito. Aí você passa a entender a generosidade como algo da sua vida, que faz parte da sua vida. Você entrega, você se desprende daquilo. Você é generoso, a sua atitude impacta uma outra pessoa. Você faz isso com o seu trabalho. Você encontra uma maneira, daquilo que Deus confiou às suas mãos, de transformar a vida de outra pessoa. Hoje uma moça me mandou uma mensagem, a Patrícia, que nós empregamos numa empresa. Ela falou assim: Tiago, eu estou com uma amiga que acabou de chegar em Londrina, recém-divorciada, ela precisa de um emprego, chegou ontem aqui, passa o currículo. Falei com ela um pouquinho antes do almoço. Potencial a moça, potencial, 47 anos, potencial. Hoje, estava vindo para cá de Maringá, 6 porque a empresa fala assim: nós vamos contratá-la. Aí eu recebo uma mensagem, ela: olha, eu não tenho como te agradecer, porque o que eu desejo é que você continue abençoando e transformando outras pessoas através disso que Deus confiou. Cara, eu fui generoso através do meu trabalho. Eu poderia protelar de repente o currículo dela, eu poderia amanhã eu vejo. Primeiro que a pessoa que me acionou tem credibilidade comigo. Eu falei: eu vou ver, gostei, mandei mensagem. Ela foi muito pronta, né, ao me responder. Que às vezes tem gente que quer emprego, eu mando mensagem 8 da manhã, vai me responder 2 da tarde, vai responder 3 da tarde, 4 da tarde. Eu falei assim: Marcilene, você pode fazer uma chamada de vídeo agora? Eu estou no intervalo entre uma e outra reunião, consigo chamar você? Olha, eu não estou arrumado, mas vamos lá, vamos para cima. Ela foi do meu jeito. Ela falou assim: olha, me desculpa, porque eu estou com os meus olhos inchados, porque saí de uma separação agora, você me perdoa. Eu falei: fica tranquilo, minha querida, deixa eu conhecer você. E a empresa que ela foi é muito boa, viu? Deixa eu ver, vamos conversar. Hoje 6 e pouco, eu falei: ó, quando você for para a entrevista, sugiro você ir no perfilzinho mais socialzinho, vai bem maquiada, né, dentro da sua identidade, nada de exagero, né, vai no saltinho, porque lá o perfil é mais socialzinho das meninas, papapá. Foi contratada hoje. Aquilo que Deus confiou, eu tenho procurado retribuir. O que Deus confiou a você, você tem sido generoso com isso. E nós não estamos falando em dar nada de graça. Às vezes você é generoso, mas você faz algo a mais do que você foi contratado para fazer. Existem 2 tipos de pessoas que nunca vão dar certo na vida: aquelas que não entregam o que foi combinado, e aquelas que só entregam o que foi combinado. Essas pessoas nunca vão dar certo. Eu falo isso nas empresas. Quem vai dar certo? As pessoas que entregam além do combinado. Essas pessoas vão dar certo na vida. Sempre entregue além do combinado. Sempre. Prometa menos e entregue mais. Se o produto que você vende, 50% que você sabe dele, você não consegue convencer a pessoa a comprar com 50% que você sabe, você não é um bom vendedor. O objetivo aqui não é dar uma palestra coach, não é nada disso, mas só para você entender que você pode fazer além do que foi combinado. Isso é generosidade. Pai, eu estou te entregando um pouco mais do meu tempo. Normalmente eu oro com o Senhor aqui, eu falo com o Senhor, fico na tua presença 10 minutos, hoje eu vou ficar 20, eu quero ser generoso no meu tempo contigo. De repente você é mais generoso com a sua família dentro de casa. Olha, normalmente a gente não está tendo tempo, esse tempo aqui a gente vai ser generoso, a gente vai ficar um pouco mais juntos hoje. De repente hoje eu vou esquecer o telefone celular, eu vou ficar mais contigo hoje, filho. Eu falo isso para mim também, meus irmãos. De repente você está lá sábado à tarde, né? Mas você sabe que o pessoal aqui na igreja está precisando, você consegue entregar mais um pouquinho do seu tempo aqui. A generosidade vai te levar para um caminho de honra. Se você é muito mesquinho, se você é muito mão de faca, dificilmente você vai prosperar. Eu não estou falando de não administrar bem, estou terminando já, tá? De não administrar bem, não estou falando isso. Porque às vezes você segura um pouco, porque você entende que tem que segurar um pouco, e não significa que você não seja generoso. Eu não estou falando de que você tem que ser mão aberta ao ponto de perder o controle, não. Mas a generosidade vai te conduzir por um caminho de honra. A generosidade vai te colocar em lugares estratégicos. A generosidade vai fazer o seu celeiro
ele nunca está vazio, a sua sementeira nunca está vazia. Sempre deixe sementes na sua sementeira, e não são só financeiras. Vocês viram que foi aqui domingo, né? Nós tivemos uma oferta de R$1.005, nós tivemos uma outra oferta de R$850, nós tivemos uma outra oferta de R$500, para quê? Para comprar a geladeira que a igreja precisa. As pessoas foram tocadas a ajudar, a abençoar, ninguém foi obrigado. E todas essas pessoas, que foi mais interessante, elas pediram para não citar o nome. A generosidade vai abrir portas. Amém, queridos? A gente não pode ser mesquinho, a gente não pode ser mão fechada, não, a gente precisa ser generoso. A gente precisa ser generoso. De repente você consegue ajudar uma família, e não é com dinheiro, com as roupas que você tem em casa, com os sapatos que você não tem, mas que você entende que tem qualidade ainda para usar, dá para usar. De repente são camisetas que você não usa mais, e você consegue ser generoso, e você consegue, isso faz bem para nós. De repente é um amigo que está começando uma empresa, e ele precisa de um pouco mais de estoque, e você consegue ajudá-lo com um pouco mais de estoque. Eu não sei, mas seja generoso, isso vai fazer bem para você. Eu teria mais alguns termos, mas eu só vou falar mais esse aqui. Almeidinha, Provérbios capítulo de número 12, a partir do versículo 20. Nós vamos ler até o 23. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente, olha só esse termo, tá? Não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O que está dizendo lá? O homem prudente não alardeia, não alardeia. Sabe o que significa? Ele não se gaba, ele não se exibe, ele não fica mostrando que ele é o bonzão. Ele não pega o conhecimento dele e coloca num lugar mais alto. O sábio, o prudente não faz isso. Pega o conhecimento e se gaba dele. Ó, eu sei e você não sabe. Eu sei mais do que você. Você quer um caminho de honra? Tenha um coração ensinável. Você quer um caminho de honra? Saiba ouvir. Na vida a gente tem que ter coragem para falar, mas muito mais coragem para sentar e ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer um caminho de honra, não se estribe no seu próprio conhecimento, não se gabe do seu conhecimento. Saiba falar com as pessoas, saiba lidar com as pessoas. Você não precisa falar para o outro que você sabe mais do que ele. Os seus frutos e os seus resultados vão mostrar. Tem uma frase lá fora, também do mundo dos negócios, que não é um versículo, mas é uma verdade: trabalhe duro e em silêncio, deixa que o sucesso faça barulho. Voltando para a palavra de Deus aqui, não se estribe no seu próprio conhecimento, não se gabe do seu conhecimento, não faça um alarde do seu conhecimento, procure transmitir com naturalidade. O caminho da honra exige esse tipo de comportamento. Por que nós vamos hoje para as redes sociais? Por que nós vamos hoje para as redes sociais? Muitas vezes para ver o que o outro tem. O que você mais vê nas redes sociais hoje é ostentação. Sim ou não, gente? O sucesso significa que você precisa ter um helicóptero.
O sucesso mostra que se você não anda num determinado carro, você não tem sucesso. Gente, espera aí. Não tem nada de errado em ter um helicóptero, não tem nada de errado em ter um avião, não tem nada de errado em você morar numa casa belíssima, está tudo certo em relação a isso. E eu acho que você tem que ter, porque quanto mais você tiver, se você tiver um coração em Deus, mais generoso e mais pessoas você vai ajudar. E também não estou falando que você não pode mostrar um pouco da sua vida no sentido de estar numa viagem. Eu acho que tudo moderado, com equilíbrio, acho que está tudo certo. Agora as pessoas falam que viver o propósito é você estar nas Maldivas o dia que você quiser. E aí se cria uma ilusão, e a pessoa que não tem aquilo, que não sabe trabalhar, vive frustrado, porque não vive aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado. Amém, meus irmãos? Pô, Rafa, estou com vontade de falar de você aqui, porque eu sei que você é uma referência no seu segmento. O Rafa é uma inspiração para mim, esse brother aqui. Me permita, depois você vai ficar bravo comigo, não sei não. Me permita, o Rafa é uma inspiração para mim. Quantos seguidores você tem lá no negócio que você faz? Quantos? 230 mil seguidores você tem no Instagram. E um dia ele falou para mim num churrasco que a gente estava: não, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou. Que lição, hein? 230 mil seguidores, considerável. Fala sobre o mercado financeiro e ninguém sabe o que ele é. A gente tem que falar das coisas boas, Rafa. É isso aí. Você está entendendo? E eu não estou falando que você não pode aparecer. Você tem que entender a maneira que você vai aparecer. Queridos, nós temos que ser diligentes, que é o último tema que a gente vai falar. Provérbios 12, 24, Almeidinha. Provérbios 12, 24, para a gente finalizar. As mãos diligentes governarão. O pessoal do louvor pode vir, tá? Mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha só, Celice, olha o que está dizendo. Que as mãos diligentes governarão. Você quer governar? Você quer viver em honra? Seja aplicado, seja zeloso, seja cuidadoso. Você vai governar, Gregory. Você vai governar se você for diligente. Brunão, você vai governar. Henrique, você vai governar. É o que a palavra de Deus está falando aqui. Kevin, você vai governar. Júlio, você vai governar. Gabrielzinho, você vai governar. Só que nós precisamos, para ter governo, Abraão, nós precisamos ser diligentes. Paulo e o homem, entendeu? Nós precisamos ser diligentes. Você vai governar, meu irmão. Ribeiro, é isso. Rafa, você quer governar, você quer um caminho de honra? Nós precisamos ser zelosos, diligentes. Maicon, diligente. Amém? Se coloque em pé.